pré-histórico o negócio. Muito bem, é Minas sobre duas rodas, né? Acabei de tomar aqui um açaí espetacular aqui na praia do Imbaré, né? Tô aqui com meu sobrinho Adriano e com o nosso amigo aqui Paulo, né? E aqui a gente tava com uma conversa muito bacana e o Paulo começou a falar um pouco, né, da história aqui dessa cidade chamada Santos, né? Então, fala aí pra gente, como é que foi desde o, né, do descobrimento aí de Santos, como é que foi tudo isso? Então, basicamente, o que a gente falou há pouco foi o quê? Os portugueses chegaram primeiro na Bahia, né? Aquela região de Porto Seguro, tudo. Começaram lá a desenvolver vilas, tudo, fazer a colonização, né? Há uma parte da história que diz o quê? Por que vieram para o sul? Porque você já tinha toda aquela questão com os espanhóis, tratar de todas as ilhas, tudo, né? Eles precisavam ocupar, né? Por quê? Estava na expansão do reino português, então eles precisavam ocupar a faixa litorânea. Então, dizem algumas histórias que entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pai da Bahia, você tinha muitas tribos indígenas que não eram tão amistosas quanto que eles encontraram na Bahia. E por isso eles fizeram esse círculo aqui, essa pequena volta, chegaram aqui no litoral de São Paulo, chegaram aqui em São Vicente, né, que tudo isso aqui se tornou Vila de São Vicente, né, é a Ilha de São Vicente, que é chamada, e Vila de São Vicente. Né. Que foi a primeira, aqui, né? Isso, foi aqui a primeira no cidade do Brasil, foi São Vicente. E inclusive amanhã vai estar fazendo 481 anos, né? 481 ou 91? 91. 481 ou 91, não lembro agora. O Santos faz aniversário de Adriano tá pesquisando aqui, né? Pediu ajuda aqui aos universitários, né? 492 São Vicente faz. Isso. Santos faz aniversário quinta-feira, dia 26 também de fundação, que tem 4 anos de diferença entre Santos e São Vicente, que foi fundada por Brás Cubas e foi enviado pelo rei de Portugal para desenvolver o comércio, desenvolver aqui a região, tudo, né? Ele já veio com essa função. Já veio com essa incumbência de Estado do governo português. Só que ele desenvolveu tanto essa parte aqui do que seria o porto, né? Tanto que Santos também tem a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil. Foi fundada aqui, né? Que já foi tudo nessa gestão quando eles começaram a criar, a expandir o porto, veio o comércio, tudo. Então Santos em pouco tempo se tornou uma cidade também, né? E foi colocado Brás Cubas como, na época não se chamava prefeito, agora não recordo, né? Mas seria como fundador, um administrador, né? Já recebeu direto de Portugal lá, passou Santos. Santos tem várias histórias, né? O porto foi crescendo, ainda hoje é o maior porto que movimenta maior quantidade de cargas da América Latina até hoje, né? Movimentação de cargas, né? Você tem aqui, eu não lembro agora, mas há 40 e poucos atracadores de navio, né? São as duas margens, a margem de Santos, a margem do Guarujá. E nós estamos conversando também, né? Por que Santos foi o primeiro porto, né? Então, basicamente foi isso, né? Que foi uma estratégia do governo português. Né? Como havia essa disputa, aqui é a área mais invadida na história do Brasil pelos corsários ingleses. Né? E o que acontece? Saíam muitas riquezas de Minas Gerais. Muito ouro, né? Muito ouro saía por aqui. Então os corsários ingleses, né? Thomas Cavendish, famoso, né? Ele invadiu várias vezes aqui. Né? Inclusive a população se abrigava lá no Monte Serra. Né? Porque, por isso que você pega aqui, tem todas as fortalezas das Barras, você pega aqui o canal de Estuário, até Bertioga, né? Você vai pegar, tem várias fortalezas. E as Bertioga pertenciam a Santos. E hoje nós passamos no passeio de Escuna, perto de uma fortaleza. Da Barra, aqui na praia que fica do lado do Guarujá. Exatamente. Então você tinha, no litoral de São Paulo, existem várias fortalezas. E essa região é que tem talvez, mas eu não lembro agora o número, né? Porque você vai ter forte até Bertioga, que era justamente para proteger a riqueza, né? Então,
como tinha esse risco assim, os corsários, né, que são os piratas a serviço do reino, da coroa inglesa, né, eles vinham e saqueavam. E Santos é uma das cidades que mais, tanto que São Vicente é interessante, tinha até uma grande colônia de ingleses, né, até por conta disso que é histórico isso aqui, né? É histórico das invasões, né. E a questão dos espanhóis também, né? Isso, e também você tinha o que? Toda a produção de café, de açúcar, saía por aqui para ir para a Europa, para ir para os outros países. O que vinha das Índias, o que vinha da África, já das colônias portuguesas, né, passavam por aqui. Inclusive, você vê aqui na praia, tem vários coqueiros, né? Coqueiro veio da Índia. Não veio parecer esse tipo de coqueiro que tem aqui, ele veio da Índia, palmeira veio da Índia, assim como outras coisas. Assim como você tem mandioca até hoje, que os portugueses levaram para aquela região do Sudeste Asiático, né? Singapura, Camboja, tudo passou por aqui. Tudo, né? Passou por aqui. Interessante, cara. Entendeu? Aí você tem todo o histórico de evolução. Aqui foi um berço muito grande de líderes políticos, José Bonifácio, foi nascido aqui, os irmãos Andrada, né? Martinho Francisco, José Bonifácio, o outro agora é Bartolomeu, não sei se é Bartolomeu de Guzmão, mas não lembro agora, são todos irmãos, todos eles foram para Portugal e foram os caras que praticamente apoiaram Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil, né? Porque sem José Bonifácio, que tinha uma grande história no reino lá em Portugal e na Europa, né? Ele já veio aqui com uma certa idade, foi aí onde impulsionou a independência do Brasil. Você tem uma questão histórica aqui do início do século XX. Santos tinha mais Rolls Royce circulando pela cidade do que Londres, porque aqui os barões do café todos tinham casa por aqui, pela região da Vila Matias e da Ana Costa. A Avenida Ana Costa era todinha formada daqueles palacetes, casarões, semelhantes à da Avenida Paulista. Um pouco menor os terrenos, né? Mas hoje praticamente não tem mais nenhum, né? Foram todos derrubados, né? Mas bem pitoresca essa história, que Santos tinha mais os rostos do que mesmo circulava em Londres, né? Isso. E me fala sobre a praia. Você falou a diferença da praia aqui para a praia de Guarujá, então, aqui São Vicente. A praia de uma Baía de Mar Abrigado, né? Uma praia de Mar Abrigado. Você tem aqui em frente, né? Santos fica parte da ilha de Santos aqui, com a cidade de Santos, né? Você tem desse lado aqui Guarujá, né, que faz uma proteção. Você tem aquele lado ali, Praia Grande, né? Agora tá de noite, pouco dá para se ver. Sim. Porque aqui você só vê esse breu aqui, tá o morro do Guarujá, a costa do Guarujá. E ali também, algumas luzes, está a costa de Praia Grande, né? Você vai ver aquele pedacinho luminoso ali no meio, bem do lado dessa árvore aqui, é Praia Grande. Então isso impede que grandes ondas sejam formadas, né? Então é considerado uma praia de mar abrigado. Geralmente Santos é uma cidade de pouca onda, só que quando bate onda o negócio fica complicado. É normal a ressaca aqui, bater a ressaca, invadir até a Avenida da Praia. Isso daqui você geralmente ela acontece as ressacas no período do outono, mais ou menos abril, maio, início. Mas de todos inverno. os anos? Ah, sim, todos os anos. Esse ano 2022 aqui foram várias vezes da água aqui bater a ressaca, chegar até a avenida. Até na avenida? Chegar até a avenida, incrível que pareça. Puxa! Esse pedaço aqui, canal 4, canal 5, 3, esses três pedaços, canal 3, 4, 5, é muito comum avançar, né? Agora, eu já vim a Santos várias vezes, né? E uma dos comentários que eu sempre ouvi é que a praia aqui é ruim para banho, pelo Porto de Santos, né? Continua ainda? Como é que tá isso? Melhorou muito, mas a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, Santos é uma cidade que o esgoto ele não é jogado na praia. Vou deixar claro isso aí. Então quer dizer, os canais não é esgoto. Os canais têm um histórico, porque Santos passou duas epidemias que chegou a matar 40% da população, isso entre o final do século XIX e o início do século XX. Qual a epidemia? Uma foi de febre tifoide e a outra de cólera, se não me engano. Não estou lembrado agora de. Foram duas assim, que cerca de 40 anos. Você pega o final do século XIX,
Tanto que foi designado por Dom Pedro II que viesse para cá Oswaldo Cruz e Saturnino de Brito. E ele foi muito criticado. Você vai ver, Saturnino de Brito, a ideia dele, que era engenheiro sanitarista, veio do Rio de Janeiro, ele construiu os canais. Por quê? Porque você precisava fazer, como a cólera tinha matado, e a febre tifoide principalmente veio através de marinheiros que chegavam, e a Europa passava por esses problemas, gripe espanhola, tudo isso aconteceu aqui em Santos, né? Só que num prazo assim de 30 a 40 anos, se não me engano, 40% da população de Santos morreu porque teve dessas duas epidemias, assim, num curto espaço de tempo. Então, nessa de febre tifoide foi quando Dom Pedro II determinou que Oswaldo Cruz e Saturnino de Brito viessem para cá. Tanto que os canais foram construídos, o engenheiro, né, que fez todo o projeto, foi Saturnino de Brito, né? Fez o canal 1 ao canal 6, eram para ser navegáveis, e a estrutura para ele fazer a coleta do esgoto, né, das casas, né? Entendeu? Para que não tivesse mais esse problema dessas epidemias. Mas caindo no mar? Indo para o mar? Isso há mais de 100 anos atrás. Sim. Tá? Só que eu, veja bem, eu já sou mais do que sou cinquentão. Eu lembro quando foi construído aqui, passado todas as manilhas para fazer a coleta de todo o esgoto da cidade, dos dois lados. Joga lá, vai até a estação de tratamento de esgoto na divisa com São Vicente, e tem o emissário, que é um dos primeiros do Brasil, né? Um dos primeiros do Brasil. Isso daí deve ter já deve estar perto aí dos 50 anos isso aí. Entendeu? Eu era criança, eu morava aqui no Canal 4, eu lembro que vinha eu, meu pai, meu irmão, aí tinha aquelas montanhas de terra aqui, o pessoal trabalhando, né, para passar as manilhas, inclusive elas passam aqui, nessa faixa, né? Esse espaço entre a calçada e aí a palmeira, né, e o coqueiro ali, eles passam por aqui, as manilhas. E vai para uma estação de tratamento. 78. Essa área de 78. E vai para uma estação de tratamento. Então, vai para a estação de tratamento de esgoto, e aí é lançado a 3,5 quilômetros daqui da praia, né? Ele tratado, né? Esgoto tratado, porque o emissário faz isso. Tem a estação de tratamento, aí ele devolve a água, resíduo, né? O resíduo ali tratado. Então, já nos anos 90, foi feito um trabalho para a Prefeitura de Santos de fechar aqui os canais, né? Colocar as comportas aqui em funcionamento, que já não funcionavam há quase 50 anos, né? Para o quê? Para evitar a poluição da água do mar, né? Então você vai ver aqui que todos os canais aqui tem umas pontezinhas, e que ali, ó, onde está ali uma cobertura verde, um pouquinho antes tem uma pontezinha. Sim, tem uma ponte, dá para ver. O azulzinho ali em cima, que é as comportas que vem o pessoal. E aqui agora, toda madrugada, tem o pessoal de uma empresa especializada que eles fazem a coleta, que é ligado ao USP e tudo. Aí você tem o pessoal que trabalha ali na praticagem, o pessoal do tráfego da Codesp, né? Do tráfego de entrada e saída de navios. Então eles fazem todo o acompanhamento de maré e também vê o acompanhamento da água de lastro. A vigilância sanitária vai até lá, barra onde os navios ficam aguardando a autorização para entrar, porque vem navio do mundo inteiro. Aí vem esse problema que você está falando. A movimentação de grandes embarcações que a gente tem aqui, cada vez aumentando mais, né? Um dos maiores navios de contêiner do mundo atracou aqui o ano passado, né? Fecharam até a movimentação de balsa por 3 horas para ele poder entrar, Santos Guarujá, né? Então aí você tem os problemas da água de lastro, né? Aí a vigilância sanitária trabalha tudo isso aí. Agora, mesmo Santo Santista adorando a cidade, a gente sabe, né, das limitações que tem por causa disso, né? Porque foram anos que não houve um tratamento adequado, né, de proteção. Hoje se faz isso, né? Você vê, desde 78 é um dos primeiros emissários submarinos do Brasil para tratamento de esgoto. Depois você fazer o acompanhamento da qualidade da água, depois fazer essa vigilância sanitária dos navios que estão na barra, porque traz micro-organismos de outro lado do mundo, traz água, tudo, né? E às vezes o navio está parado lá e despeja a água lá na Bahia. Então você
são coisas que você tenta controlar. Agora, na maioria das vezes, você tem um órgão, uma estatal aqui em São Paulo, que ela faz o controle da qualidade da água. Então, você geralmente tem aqui pelo menos 1 ou 2 ou 3 praias assim, que estão em melhores condições. Você tem a bandeira verde, azul e vermelha, né? Vermelha está em pró. Verde está liberado, azul está tolerado. Entendi. E agora aqui, assim, a praia é uma praia também gostosa para se banhar, né? Sim. Porque assim, a onda não é tão forte, não é tão violenta. Praia de mar abrigado, né? Praia de mar abrigado, ela dá essa qualidade, né? Quer dizer, não vou dizer que não tenha risco. Existe risco. Eu já vi pessoas se afogarem aqui, porque quando você vê uma bate-onda, né? Quando a gente que é nascido aqui, a gente já percebe quando o mar vai mudar. E às vezes muitas pessoas que não são daqui, elas não percebem isso. Percebe isso. E de repente, quando o mar dá aquele recuo que ficou famoso nos tsunamis, né? Você vê lá, a maré tá batendo, tá subindo até aqui em cima, né? A gente tá vendo ali, né? Aí você, de repente, a água dá uma recuada ali lá 10, 15 metros, quando ela voltar, ela já vai voltar fazendo esse movimento para arrastar. A onda arrebenta assim, dessa maneira, né? E ela puxa com força, né? Então, muita gente que não está acostumado acaba sofrendo algum tipo de acidente, né? Um afogamento. Não é tão comum quanto a gente vê nas outras cidades do litoral, que é de mar aberto. Entendeu? Guarujá. Não é falando Guarujá. Guarujá são praias, talvez a praia mais tranquila é a do Guaiúba, porque também é uma baía. A praia do Guaiúba faz assim, né? São 2 pontas aqui pro lado do Tombo e aqui pro lado até onde fica a Fortaleza lá, Forte dos Andradas. Dos Andradas é Guarujá, é Praia Grande. Agora não lembro. Não, é dos Andradas, você tem o Forte, aí o Guaiúba dá para entender mais ou menos como é Santos, fica assim fechado, né? Aí entra a água, geralmente não bate muito a onda, só que quando bate forte. Bate forte. Bate pesado. E me fala uma coisa, e os pontos turísticos? Então, Santos tem assim vários lugares, né? São históricos da cidade, né? Você tem o Teiro de Santa Catarina, você tem lá a Bolsa do Café, né? O trem, aquele bonde, o bonde continua circulando pela cidade? Sim. Bonde turístico. E tem o Museu do Pelé, né? Tem o Museu do Pelé, tem o Museu de Pesca. É muito interessante o Museu da Pesca. Você vai ver lá vários tipos de tubarões, você vai ver o esqueleto de baleia, quer dizer, o tipo de espécies de animais marinhos são encontrados aqui na região, né? Conchas, uma série de coisas lá. Um passeio agradável e instrutivo. Bacana. No centro tem, falou Bolsa do Café, tem o Monte Serrat. Monte Serrat com um bondinho lá, um teleférico lá. Bondinho não, teleférico é São Vicente, bondinho. O Museu Pelé, que é uma... Museu Pelé e no Monte também, Serrat, o que tem lá no alto? É a igreja do Monte Serrat. E tinha um cassino. Um cassino? Um cassino que foi fechado desde lá 1950. Chega a ter algumas festas lá de vez em quando, né? Tem um salão de festa muito bonito, mas era um cassino. Entendi. Temos os teatros também, Teatro Municipal de Santos. Sim, Teatro Guarani. Coliseu. Então, amanhã nós vamos... Amanhã é domingo, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer um city tour, sabe? Pela cidade. São Vicente. Olha Era que tudo bacana. ilha de São Vicente. Ele ficou um lado de São Vicente e outro ficou Santos. Que legal, cara. E quinta-feira vai ser aqui então? Aqui em Santos. Né? Que é o aniversário Da cidade, dia 26. da cidade. Que bacana. Se não me engano, é o show do... Muito bem, é Minas sobre 2 rodas de férias aqui em Santos, né? E com esse bate-papo aqui espetacular. É isso aí. Vem comigo. Minas sobre 2 rodas também é cultura.